Hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. A Viagem dos Sonhos. Preparem as malas, crianças. Já estamos com as passagens para a nossa viagem de férias. Nós vamos viajar? Pelo jeito, vamos sim. Então, deu certo, querido? Aham. Não acredito que finalmente vamos realizar nosso sonho. Acho que agora eu entendi por que o papai e a mamãe estavam fazendo umas pesquisas na internet. Será que a gente vai pro lugar que eu tô pensando? Nick, dá pra acreditar que a gente está em Jerusalém e vai conhecer os lugares onde Jesus viveu? Nem me fale. Eu prometi pro tio César que eu vou tirar muitas fotos, como ele me ensinou. Querida, falando em foto, esta aqui é a foto do nosso guia? Sim, e acho que ele tá vindo ali. Bom dia! Vocês devem ser a família Machado, estou certo? Meu nome é Assis e eu vou acompanhar vocês nesta excursão pelas terras bíblicas. E aí, estão animados? Sim! As crianças nem conseguiram dormir direito. Ah, sim, imagina, é normal. Então, vamos lá para nossa aventura? A gente vai de carro para Belém, que não fica muito longe daqui. Eu mal posso esperar para ver o lugar onde Jesus nasceu. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Esta aqui é a Basílica da Natividade. E agora a gente vai conhecer um pouquinho dela lá dentro. Ai, que emoção! E só estamos no começo, Gabi. Crianças, eu espero que vocês gostem de desafios, porque para termos acesso, precisamos passar por essa portinha, que ficou conhecida como Porta da Humildade. Da humildade? E por quê? Ah, venham comigo e vocês já vão saber. Ah, é porque só dá pra entrar abaixado? Haha, eu não preciso me abaixar. Acho que é porque eu já sou humilde. Ops! Cuidado aí, Gabi. Então, pela tradição, acredita-se que aqui foi o nascimento de Jesus. A Basílica da Natividade foi construída por ordem da mãe de Constantino e é considerada sagrada, tanto para cristãos como para muçulmanos. Mamãe, é muito diferente do que eu pensei. Será que foi aqui que os pastores vieram para ver o bebê Jesus? Pergunta pro Assis. Moço, José e Maria chegaram em Belém e não encontraram lugar. E eles tiveram que ficar onde os animais eram guardados. Foi aqui que os pastores encontraram o bebê Jesus? Gabi, né? Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa. Tá vendo essa estrela no chão? Será que você acerta o que está escrito? Deixa eu ver se eu consigo. Parece que tem o nome de Maria e Jesus. Muito bem, isso mesmo. É que está escrito em latim e quer dizer: aqui, da Virgem Maria, nasceu Jesus. Como a profecia disse que aconteceria. Lá no texto de Isaías: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora tem tanta gente aqui, mas pensar que quando Jesus nasceu, poucas pessoas entenderam que o Messias já estava entre eles. E provas era o que não faltava, né, mãe? O problema é que o Messias não veio como as pessoas esperavam, né, Nick? Elas sonhavam com um rei poderoso que libertasse os judeus dos romanos, e não um bebezinho indefeso, humilde, que teria que aprender como qualquer outra criança e se desenvolver. Aí que está o grande ponto. Se tivessem estudado as profecias com o coração aberto, eles teriam percebido. Sabemos que ninguém que orou ou que buscou sinceramente a Deus foi decepcionado. Foi o que aconteceu com os pastores que estavam cuidando dos rebanhos nas colinas de Belém, né, papai?
Eles estavam conversando exatamente sobre a vinda do Messias, quando o anjo apareceu e deu a boa notícia. Os pastores ficaram muito felizes. E quando os olhos deles estavam se acostumando com o brilho forte, foram surpreendidos por outra cena ainda mais gloriosa. Eles viram muitos outros anjos. Eram tantos que todo o campo ficou iluminado. Então ouviram a mais linda melodia que dizia: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Ah, eu estou vendo que vocês não são uma família comum. Parecem conhecer bastante da história bíblica. É que a gente gosta muito de estudar a Bíblia. O papai e a mamãe sempre nos contam as histórias, mas tem outra coisa que ajuda a gente. Foi um presente da minha vovó Sofia. Sua avó deve ser uma pessoa muito legal. Eu vou querer saber mais. Mas agora é melhor a gente avançar e ir para aquele outro ponto ali, ó. Está chegando muita gente e ainda temos muita coisa para conhecer. Esta outra gruta é conhecida como a Gruta dos Inocentes. Agora eu quero ver. Alguém sabe por que recebeu esse nome? Tenho uma ideia, mas não sei se seria isso. É por causa do decreto de Herodes que mandou matar as crianças de até 2 anos? Acertou, dona Cecília. Ai, essa parte foi muito triste. Me lembro de cada detalhe. O papai leu pra gente, né, Nick? Herodes foi um rei muito cruel. Ele quis enganar os magos do Oriente, vindo com aquela conversa de que ele também queria adorar o rei dos judeus. Na verdade, ele queria garantir que seu trono não seria tomado. Por isso, deu um maior apoio, dizendo que eles deveriam ir para Belém, o lugar que os sacerdotes indicaram como sendo o lugar da profecia. Depois, eles deveriam voltar e contar tudinho para ele. Mas num sonho, Deus revelou que eles não deviam mais conversar com Herodes. Como eles não voltaram, Herodes ficou furioso e mandou matar todos os meninos. Tô vendo que eu vou perder o meu emprego. Opa, pessoal, o motorista da van já está chegando. Vamos voltar para Jerusalém. Aproveitem para visitar as lojinhas de lá, porque a nossa excursão só está começando. Amanhã o dia promete. Ai, querido, como foi legal sua ideia de lermos os capítulos do livro O Libertador enquanto fazemos esta viagem. É mesmo, papai. Hoje eu me senti dentro da história. Foi como se eu tivesse feito uma viagem no tempo. E que lição vocês aprenderam hoje? Eu posso falar primeiro? Eu aprendi que todos aqueles que foram humildes e que acreditaram na promessa da vinda do Messias o encontraram. Isso é demais. Mas quem não é humilde pode acabar tropeçando em seu orgulho. Assim como os líderes judeus que, por se acharem melhores do que os humildes pastores e os estrangeiros que vieram do Oriente, perderam a grande oportunidade de encontrar o Messias. Papai, que capítulos a gente vai ler pro próximo passeio? Deixa eu dar uma olhada aqui no roteiro. É que eu quero tá por dentro. Eu tô vendo que você tá levando muito a sério esse negócio de ser guia, Gabi. Vocês dois, a dupla perfeita, o fotógrafo e a guia. Vamos, rápido, já estamos quase atrasados. Ai, desculpa, Cis, é que o Nick queria tomar mais um pouco de suco de romã no café da manhã, mas já estamos prontos agora. Esse também é meu suco preferido, Nick. Mas me digam, o que vocês mais gostaram do passeio de ontem? Deu tudo certo contra o guia? Foi muito divertido. Fiquei imaginando Jesus brincando naquelas ruas. E eu gostei mais do que suco de romã. Valeu pela dica do passeio. Que boa ideia, hein? Construir aquele museu ao ar livre para que as pessoas soubessem como era a vida em Nazaré no tempo de Jesus. Achei demais. Eu aproveitei para tirar muitas fotos. Gente, olha só essas ovelhas seguindo o pastor. Se eu não tivesse visto, eu não acreditaria. E tem essas fotos aqui do campo. Olha o tamanho desta sementinha. Você viu, Gabi? É de mostarda.
E pra gente enxergar, só mesmo dando zoom. Não é para menos que Jesus tirava tantas lições da natureza ao ensinar as pessoas. É que no tempo livre, Jesus gostava de estar na natureza. E acho que foi a melhor escola que ele poderia ter frequentado. Na verdade, pessoal, não há muitos registros bíblicos sobre a infância de Jesus. Tem razão, Assis. A gente pesquisou na Bíblia e só achou 13 versos sobre a vida de Jesus. Isso dos 2 aos 30 anos. Ainda assim, a maioria desses versos é sobre a primeira viagem de Jesus ao Templo de Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. Isso aconteceu na Páscoa. Faz sentido ter registro disso, porque 12 anos era uma idade especial para os meninos judeus. Era quando eles passavam da infância para a idade adulta. Olha, acho que teve mais uma razão para isso ter sido especial. E as crianças sabem. Jesus entendeu quem ele era e qual era a missão dele quando ele viu o sacerdote oferecendo o cordeiro em sacrifício. Mãe, foi dessa vez também que os rabinos ficaram impressionados com o conhecimento de Jesus, não foi? Sim, filho. Eles ficaram se perguntando como aquele menino podia saber tanto, mesmo sem ter ido à escola dos rabinos. Fico só imaginando a cara deles. Ai, ai, mal sabiam eles que tinha sido a mãe de Jesus que tinha ensinado tudinho pra ele. E Jesus também deve ter sido um bom aprendiz de carpinteiro, né? Vocês viram as ferramentas na carpintaria ontem? Sim, eram bem rústicas. Bem diferente das que a gente tem hoje, né? Mas acreditem, funcionavam. Sabe o que eu acho bonito na atitude de Jesus? É que mesmo depois que Jesus entendeu quem ele era, voltou para Nazaré e continuou sendo um filho obediente e ajudando seu pai na carpintaria. Pessoal, estamos chegando ao Rio Jordão. Já? Que rápido! Que lugar lindo! As águas são bem limpas, né? Sim, e olha aquele grupo ali. As pessoas vêm para serem batizadas aqui justamente por causa do batismo de Jesus. Uau! Foi aqui que Jesus foi batizado por João Batista. Bem, geograficamente falando, não foi aqui. O Rio Jordão é grande, tem mais de 250 quilômetros de extensão. Mas as pessoas vêm aqui porque é mais acessível e também porque é mais bonito. Assis, você sabia que Jesus e João Batista eram primos? E João era só 6 meses mais velho que Jesus? Ah, é, Gabi? Mas até o batismo eles nunca tinham se encontrado. Mas por que não? Pra ninguém pensar que eles estavam tramando algo. Tipo assim, uma conspiração dos judeus contra os romanos, sabe? Isso era bem comum naquela época. Os judeus eram muito oprimidos pelos romanos. Eles sonhavam com um líder que mudasse essas coisas. Mas o encontro de Jesus e João Batista não tinha nada de político. Tudo fazia parte do plano de Deus. Se lembram, crianças? Desde o nascimento, João Batista tinha sido escolhido para preparar o caminho para a chegada do Messias. Quando ele viu Jesus vindo em sua direção, ele disse: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Ah, e assim que Jesus foi batizado, teve mais uma confirmação. Um sinal vindo do céu. E agora Jesus estava pronto para começar sua missão. E tudo aquilo que ele aprendeu na infância, a bondade, a paciência, o amor pelos outros, ele colocaria em prática com muito mais pessoas. Muito bom. Bem, eu prometi que hoje vocês vão entrar na água, não prometi? Mas não aqui. Quem vai comigo pro Mar Morto? Vamos lá? Uhul! Vamos sim. Tem alguém aqui que não via a hora. Assis, é verdade que lá a gente não afunda? Vamos ver, Gabi. Vamos ver. Assis, olha a gente aqui! Tem algo especial nessa família. O que será? Eu preciso descobrir. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Pedro, André, Tiago e João no barquinho. Pedro, André, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não Vai demorar pra chegar? Acho que não. Mas quando você era pequeno, você gostava de cantar igual a ela, viu? Agora, imagina ela estando aqui.
Pronto, cuidado aí na hora de descer. Bem, meus amigos, depois de ter visto por onde Jesus navegou, agora vamos conhecer por onde ele andou. Nós estamos em Cafarnaum, o local que ficou conhecido como a cidade de Jesus. E vocês sabem me dizer por quê? Eu acho que... pode ser porque aqui as pessoas receberam bem a Jesus. E assim ele pôde fazer muitos milagres. Que nem o dos peixinhos. Tô vendo que vocês sabem mesmo. Mas sabiam que o primeiro milagre de Jesus não foi aqui? Não mesmo, porque o primeiro milagre de Jesus foi em um casamento em Caná. E foi um super milagre. Imagina transformar água em vinho. E não foi um vinho qualquer, não. Era o melhor suco de uva que aquelas pessoas já tinham experimentado. É muito bonito ver como Jesus se preocupava com as pessoas e como ele gostava de estar com elas em momentos especiais. Pois é, e depois desse primeiro milagre ele veio pra cá. Cafarnaum era uma cidade pequena e a principal atividade daqui era a pesca. Mesmo sendo pequena, a cidade era muito importante para a região porque estava no caminho que passava por Jerusalém e pelo Egito. Por isso que Jesus se encontrou com tanta gente diferente aqui. Igual a gente leu no livro O Libertador. A população era muito pobre e eles ainda tinham que pagar altos impostos. Assis, foi aqui também que moraram alguns dos discípulos de Jesus, certo? Aham. Agora que você falou em impostos, me lembrei de Mateus. Ele era um cobrador de impostos aqui, né? Quando Jesus o chamou. Pode até ser que o posto de trabalho de Mateus tenha sido por ali. Fico pensando na surpresa dos judeus ao ver Jesus convidando um cobrador de impostos para ser um de seus discípulos. E aqui nós estamos diante do que restou da sinagoga de Cafarnaum. Minha mãe já me explicou o que é uma sinagoga. É a igreja do tempo de Jesus, né? Isso mesmo, Gabi. Venham aqui que eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. Esta sinagoga foi construída entre os séculos 2 e 4. Mas o que chama atenção é isso aqui. Vocês estão vendo a diferença de cor nas pedras dessa parede? Essas de baixo são mais escuras. Exatamente. Elas são mais antigas. São justamente da sinagoga que existia aqui na época de Jesus. Então era aqui que Jesus ensinava aos sábados. Pai, será que Jairo era chefe daqui? Olha, provavelmente. E deve ter sido por essas ruas que ele andou com Jesus bem apressado, até que Jesus finalmente conseguiu chegar na casa de Jairo e ressuscitar sua filhinha. E foi na mesma ocasião que aquela mulher que estava doente por 12 anos conseguiu tocar na roupa de Jesus, acreditando que ele poderia curá-la. E o milagre aconteceu. Realmente, foram registrados muitos milagres aqui em Cafarnaum, Dona Cecília. E a fama de Jesus aumentava cada vez mais. Um dos locais mais visitados da cidade também foi cenário de um milagre especial, sabiam? Sim, é a casa de Pedro, que por sinal é o lugar que a gente está indo agora. Chegamos! Segundo a tradição, aqui ficava a casa de Pedro. Não sabemos se sua sogra morava com eles ou apenas estava visitando a família. Mas o fato é que ela ficou muito doente e também foi curada por Jesus nessa casa. Ou no que um dia foi uma casa, né? Mas sabe o que eu acho legal mesmo? É que assim que foi curada, a sogra de Pedro já começou a fazer um monte de coisa. Ela até foi preparar um lanche para Jesus e seus discípulos. Ela devia ser muito... Ativa, tipo a vovó Sofia? Acho que sim. Elas deviam ser parecidas. Sofia é minha mãe. Assis, como a gente sabia que vinha para Cafarnaum hoje, a gente procurou se informar sobre as coisas importantes que Jesus fez por aqui. A gente viu que às vezes Jesus passava o dia inteiro ajudando as pessoas e elas nem queriam mais ir embora. A gente até fez uma lista de alguns milagres que Jesus realizou aqui. Deixa eu pegar minhas anotações. Pronto. Bom, a gente já falou da filhinha do Jairo, da mulher no caminho para a casa de Jairo, da sogra do Pedro. E tem mais esses aqui. Jesus libertou um homem do poder do mal quando ele estava na sinagoga. Teve também a cura do servo do centurião romano. Bem lembrado, Nick. Esse milagre também tinha a ver com a sinagoga, lembram?
Os líderes achavam que Jesus devia fazer esse milagre porque o centurião tinha sido bom para os judeus e havia construído a sinagoga. Mas Jesus fez o milagre porque o centurião acreditou nele. Deixa eu ver. Tem mais a cura do paralítico, que foi levado pelos amigos e descido pelo telhado, de tanta gente que havia na casa. Nick, você anotou também o milagre virtual feito à distância por Jesus? Virtual? Naquele tempo? Como assim? Anotei sim, mãe. Tá aqui. Assis. É simples. Foi quando Jesus estava em Caná e ele curou o filho doente de um oficial que morava aqui, em Cafarnaum. Jesus disse: pode voltar para sua casa, pois seu filho vai viver. E o milagre aconteceu no momento exato em que Jesus disse essas palavras. Ah, entendi, faz sentido. Olha, tô vendo que vocês realmente vieram preparados para essa viagem. Devem saber todos os outros milagres que Jesus realizou também nos outros lugares. Haha, talvez. Eu tô me lembrando de vários outros. E até sei algumas musiquinhas sobre eles. Quer que eu cante? Não, Gabi, por favor. Assis, a gente tem lido a Bíblia antes e ainda estamos contando com uma ajudinha extra. Ah, ajudinha? Vocês andaram pesquisando na internet, é? Posso garantir que é melhor do que isso. Crianças, vejam como este texto se encaixa com tudo que a gente viu hoje e ainda mostra qual era o segredo de Jesus para realizar tantos milagres. Jesus alcançou o coração das pessoas por ficar entre elas como alguém que lhes desejava o bem. Ele as encontrava nas ruas, em suas casas, em barcos, nas sinagogas, na beira do lago e em uma festa de casamento. Mostrava interesse em seu dia a dia. Sua intensa simpatia pessoal ajudava a conquistar o coração delas. Ele se preparou para sua obra entre o povo, orando a sós nas montanhas. Ai, quando a gente vai poder contar pro Assis o nosso segredo? Ah, me dá, vai. Agora é minha vez. Ah, é que essa água tá tão fresquinha. Crianças, parem com isso. Falem baixo. Vocês estão dentro de uma igreja. Ah, mãe, não acredito. A gente veio aqui só pra ver esse poço. E a Gabi não larga essa caneca. Nick, você se esqueceu que conhecer este lugar era um dos sonhos da mamãe? Nick, vocês não têm as histórias preferidas de vocês? Eu também tenho as minhas. E a do encontro de Jesus com a mulher neste poço é uma delas. Fico pensando em como deve ter sido emocionante. Pessoal, desculpe interromper, mas é que não é muito legal a gente conversar aqui dentro. Como é um local sagrado, que tal a gente conversar lá fora? Depois a gente já pode seguir pro próximo destino. O que acham? Tem razão. Querida, acho que você já viu tudo o que queria, né? Podemos ir lá pra fora? Bom, imagino que vocês conheçam a origem do povo samaritano, né? Eles surgiram da mistura dos israelitas com os povos pagãos depois que o reino de Israel, ou do norte, foi levado cativo pelos assírios. E isso aconteceu em 727 a.C. Havia uma briga entre eles, e os judeus não aceitavam os samaritanos de jeito nenhum. Uma curiosidade é que os judeus se consideravam filhos de Abraão, e os samaritanos diziam que a sua linhagem vinha de José, por parte de Jacó. Essa era uma das razões para acharem esse poço tão importante. Eles diziam que o pai Jacó o havia escavado. Ué, mas Jacó não era neto de Abraão? Isso quer dizer que eles eram da mesma família. Isso mesmo. Pena que eles não enxergavam as coisas dessa forma. Na verdade, enquanto o tempo passava, o preconceito entre judeus e samaritanos só aumentava. E tudo ficou pior quando os samaritanos construíram seu próprio lugar de adoração ali em cima, bem no Monte Gerizim, que tinha sido exatamente o lugar onde Moisés pronunciou as bênçãos sobre o povo de Israel antes de chegarem à Terra Prometida. Com todo esse preconceito, não é à toa que os discípulos estranharam quando Jesus disse que eles precisavam passar por Samaria.
Ainda mais porque havia outros caminhos para eles chegarem na Galileia, né? Sim, pelo menos outros 2. É que os discípulos não sabiam que na agenda do céu estava anotado um encontro muito importante de Jesus com uma pessoa daquele lugar. Alguém que nem sonhava como sua vida mudaria de uma hora para outra. Só Jesus sabia desse encontro, né, mamãe? E isso porque o pai dele tinha contado como aconteceria. Por isso era tão importante passar por Samaria. Essa história até que é bem legal. Certeza que a mulher samaritana pensou que aquele ia ser um dia como outro qualquer. Teria que esperar até o horário mais quente do dia para buscar água e não correr o risco de encontrar ninguém. Depois, com o jarro cheio, voltaria para casa até que a água acabasse e ela tivesse que fazer a mesma coisa de novo. Mas as coisas não saíram como ela planejou. Quando ela chegou ao poço, tcharam! Jesus já estava ali, sentado na beirada do poço, como se estivesse esperando por ela. E Jesus estava mesmo, né, Gabi? Esse era o plano, encontrar a mulher sem os discípulos, que a essa altura tinham ido comprar comida num povoado perto dali. Todo mundo estava com fome depois da longa viagem e eles só tinham essa opção. Você está certo. Comprar algo, especialmente se fosse em caso de muita necessidade, era uma das poucas negociações aceitáveis entre judeus e samaritanos. Mesmo se encontrassem algum samaritano no caminho, os judeus nunca pediriam favor ou algo emprestado. Mas Jesus quebrou essa regra, né? Porque ele pediu água para a samaritana. Acho que ele estava com tanta sede que nem se importou com uma regra tão boba. A água estava bem ali, tão fresquinha, e a mulher tinha acabado de tirar do poço. Era só ela dar uma caneca para Jesus. Olha, até que não teria problema ela dar água para Jesus. Era e ainda é uma prática comum dos povos orientais oferecer água aos viajantes cansados. Mas a questão ia além disso, e foi por isso que a mulher estranhou muito o pedido de Jesus. Prestem atenção, Jesus era um homem judeu, pedindo um favor a uma mulher e que ainda era samaritana. E o mais grave, era uma mulher desacompanhada. Isso contrariava todas as regras dos judeus. É por isso que eu gosto tanto dessa história. Para alcançar as pessoas sinceras, Jesus deixava de lado as regras criadas por seres humanos e mostrava que no reino de Deus havia lugar para todos que desejassem. Na conversa com a samaritana, Jesus começou pedindo água para chamar a atenção dela e funcionou. Ela ficou tão surpresa que um judeu estivesse pedindo água para ela que prestou atenção em tudo que Jesus falou em seguida. Ela até ficou interessada na água que ele disse que podia oferecer para ela. É verdade! A estratégia de Jesus funcionou. Quando ela estava prestando bastante atenção, ele jogou uma bomba. Bum! Ela nunca imaginou que aquele homem pudesse saber tanto da vida dela. Como ele sabia que ela tinha tido 5 maridos e ainda não era casada com o que ela estava agora? Foi por isso que ela achou que Jesus devia ser um profeta. E não precisou muito para ela logo descobrir a verdadeira identidade daquele que estava diante dela. E Jesus ficou muito feliz em revelar a ela, uma samaritana, que ele era o Messias que os samaritanos também aguardavam. Era a primeira vez que ele contava isso para alguém. Agora, imaginem os discípulos que chegaram no fim da conversa e não entenderam nada quando viram uma mulher sair correndo em direção ao vilarejo, deixando para trás o jarro cheio de água. Mas pensem comigo, e se fosse com vocês? O que fariam no lugar dela? Aquela notícia era boa demais para ela guardar só para ela. Se fosse eu, também correria para contar para todo mundo. É interessante que, de acordo com os registros históricos, Jesus não realizou nenhum milagre aqui. Mas os samaritanos acreditaram que ele era o Messias e o convidaram para ficar 2 dias ensinando a eles. E isso sim foi uma tremenda quebra de preconceito também da parte dos samaritanos. Ai, gosto muito disso. E pensar que tudo começou com um encontro secreto em plena luz do dia. Mãe, cadê minha garrafinha de água? Até fiquei com sede. Tá aqui, filha. Pessoal,
O que acham de já fazermos um lanchinho por aqui? É que lá no parque arqueológico não é permitido comer. Opa, boa ideia. Gabi, quando você falou em encontro secreto, eu me lembrei de outra história. Então, Manhê, não me leva a mal. Eu até acho que o que aconteceu aqui foi bem legal. Mas pra mim, o encontro mais top que Jesus teve foi o que aconteceu um pouco antes desse. Ah, Nick, se for o que eu tô pensando, é onde Jesus falou um dos meus versos preferidos da Bíblia. Ah, eu quero saber. Qual é, Nick? Qual é, pai? Eu também fiquei curioso. A propósito, vocês já experimentaram o falafel daqui? Bem que eu queria provar mesmo. Que gostosinho! Gostou, Gabi? Então pergunta pro Assis do que o bolinho é feito. Ah, são vários temperos. Salsinha, coentro, cominho, alho. Mas o ingrediente principal é o grão de bico. Grão de bico? Pois é, Assis. Já fiz de tudo pra ela comer grão de bico e nada. Ah, mãe, é só fazer desse jeito então. Acho que o encontro do grão de bico com esses temperos fez toda a diferença. E por falar em encontro, Gabi, será, pai, que a gente tá pensando na mesma pessoa que teve um encontro especial com Jesus? Ó, Nick, eu pensei em Nicodemos. Ainda mais porque você disse que aconteceu antes do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Acertou em cheio, pai. Toca aqui. Então eu até sei qual é o verso preferido, pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esse mesmo, Gabi. Gosto de Nicodemos porque, mesmo sendo um fariseu importante, ele era sincero. Quando viu Jesus e prestou atenção nas coisas que ele estava ensinando e fazendo, percebeu que ele podia mesmo ser o Messias. Eu achei demais ele pesquisar até descobrir onde Jesus costumava ir à noite. E ele não pensou duas vezes em ir até lá, no Monte das Oliveiras. Ele esperou até que as pessoas estivessem dormindo e então saiu à procura de Jesus. Será que ele estava disfarçado? Ah, Gabi, acho que não. Ainda que estivesse, Jesus sabia quem ele era e apresentou a ele a mensagem que Nicodemos precisava ouvir, assim como aconteceu com a mulher samaritana. Ele pode até não ter se disfarçado, Gabi, mas bem que tentou disfarçar o que estava sentindo. Para um homem que estava acostumado a falar em público para muitas pessoas, ele, de repente, ficou tímido diante de Jesus. Mas Jesus sabia como lidar com isso e procurou deixar Nicodemos bem à vontade. Só que falou tudo o que Nicodemos precisava saber. Até disse que ele precisava nascer de novo. E isso deixou Nicodemos confuso, né? Ele já era velho. Como ia nascer de novo? Jesus explicou para ele, Gabi, que o novo nascimento não tinha a ver com voltar para a barriga da mãe. E no fundo, Nicodemos sabia disso. Mas para ficar ainda mais claro, Jesus explicou que estava se referindo a uma transformação de vida que começa no interior. Isso deve ter sido bastante estranho para Nicodemos, porque os fariseus tinham certeza que já faziam tudo certo. Eles guardavam a lei nos mínimos detalhes e tinham muito orgulho das suas boas obras. Foi muito legal Jesus dizer para Nicodemos que a salvação não dependia do que ele fazia. Jesus estava ali, diante dele, para oferecer exatamente isso e ensinar que o Espírito Santo é quem fazia a transformação acontecer. E isso era algo novo para Nicodemos. O professor, acostumado a ensinar, agora estava sendo ensinado. E olha quanta coisa Nicodemos aprendeu em uma só noite, né, mamãe? Jesus falou de vento, de serpente, tudo isso para mostrar que se importava com Nicodemos e com a salvação dele. O que é impressionante sobre Nicodemos é que, mesmo não tendo entendido tudo o que Jesus lhe disse naquela noite, ele acreditou e passou a estudar as Escrituras de um jeito novo. Não para mostrar que sabia mais do que os outros, mas para tentar viver de acordo com a palavra de Deus. E isso fez toda a diferença depois, né, pai?
Quando Jesus voltou para o céu e os discípulos ficaram meio sem saber como agir, Nicodemos assumiu a liderança. Como ele era um homem rico, usou o que tinha para ajudar a espalhar a mensagem de salvação a muitas outras pessoas. E nem se importou de ficar pobre. Aquele encontro à noite com Jesus também mudou sua vida. E é por isso que eu gosto tanto dele. Que legal, né? Os 2 encontros foram demais. Um encontro em plena luz do dia e o outro bem no meio da noite, enquanto todo mundo dormia. Mas os 2 encontros tinham algo em comum. Tanto Nicodemos como a mulher samaritana precisavam da mesma coisa. Eles tinham que conhecer a graça que só Jesus pode oferecer. E isso era muito melhor do que água e conhecimento. Puxa, quanta coisa interessante nesses 2 encontros. A conversa tá tão boa, mas eu quero que vocês conheçam um lugar perto daqui super interessante. Chama Tel Balata. É um parque arqueológico. Sempre há estudos e escavações por lá e a gente podia visitar. Oba! Então vamos lá! Gente, não acredito! Aquele ali não parece o Rodrigo Silva? Do programa Evidências, da TV Novo Tempo? Ah, vamos lá falar com ele. Por essa a gente não esperava. A gente aqui falando de encontros, encontrar bem o Rodrigo Silva aqui. Ei, ele também conhece o Rodrigo? Ah, me empresta a câmera. Deixa eu ver de novo. Mas Gabi, você já viu essas fotos umas 500 vezes. Ai, Nick, que exagero! Vai dizer que você também não gostou de encontrar o Rodrigo Silva e ainda ser convidado por ele para fazer um tour em Jericó? Claro que eu gostei. Quem diria que a gente encontraria ele aqui? E ainda pudemos ouvir as explicações do melhor arqueólogo que eu conheço. Então, me deixa ver de novo, vai. Quero ver os detalhes. Tá bom, mas toma cuidado. Da última vez você quase deixou a câmera cair. Pode deixar. Essa foto a gente precisa imprimir. Com certeza. Andar de bondinho foi demais, né? Ah, essa aí é a minha preferida. A luz ficou perfeita sobre a fonte de Eliseu. E será que Jericó é mesmo a cidade mais antiga do mundo? Igual tá escrito lá na fonte? Sei não. Será? O que gostei mesmo foi da árvore onde Zaqueu subiu para ver Jesus. Fiquei imaginando como ele fez para subir naqueles galhos tão altos e ele era tão baixinho. Como era mesmo o nome da árvore? Sicômoro, Gabi. Crianças, vejam só o que a gente conseguiu. Um livrinho com as bem-aventuranças na língua original e em vários outros idiomas. Deixa eu ver. Ai, que legal essas letras. Gente, tá todo mundo pronto para conhecer o lugar onde Jesus pregou o seu sermão mais famoso? Sim! Então me acompanhem que fica logo ali. Não é tão alto como pensei. Então foi aqui que Jesus falou para uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Ah, seu Heitor, tem algo muito interessante sobre este lugar. A geografia da colina faz com que um ambiente se pareça com um anfiteatro natural, amplificando a voz do orador. Por isso é bem possível que Jesus tenha falado sem precisar forçar a sua voz. Mas Jesus não tinha intenção de falar para uma multidão naquele dia. É mesmo. Ele só ia ter uma conversa com os discípulos na praia, né? Mas as pessoas que estavam por perto também quiseram ouvir. Também, né? Jesus ensinava de um jeito tão diferente dos outros mestres. Ele era muito mais legal e falava de Deus como um pai que ama seus filhos e não como um Deus bravo. É verdade, Gabi. As pessoas precisavam de esperança. Faz sentido que Jesus achasse melhor que todos viessem para cá para ouvir o que ele tinha para dizer. Tava todo mundo esperando que Jesus dissesse que em breve os romanos seriam derrotados, que Israel voltaria a ser uma nação poderosa, que todo mundo ia ficar de boa com o reino que Jesus ia começar. Mas Jesus não disse nada disso. Ele começou falando que as pessoas bem-aventuradas ou felizes eram aquelas que não colocavam suas esperanças em casas ou bens ou no orgulho de uma nação, e sim aquelas que eram humildes e confiavam em Deus. Que balde de água fria, hein? Pra quem achava que Jesus tinha vindo pra tirar eles das casinhas pobrinhas onde moravam e que daria pra eles uma big mansão? Gabi, admiro a sua imaginação. Nada disso. Eu não imaginei. Eu li. Como assim? Onde? Família,
Acho que tá na hora de revelar o nosso segredinho. Também acho, Gabi. Ah, tá bom então. Nick, você trouxe? Muito suspense. Do que vocês estão falando? Peraí, eu vou mostrar. Ainda bem que o Rodrigo Silva deu aquela sugestão pra gente carregar o livro enquanto visita os lugares. Assis, você já ouviu falar de Ellen White? Não me lembro desse nome. Quem foi ela? Uma historiadora, arqueóloga? Não, Assis. Ellen White viveu muito tempo atrás. Ela foi uma mensageira de Deus, uma profetisa. E ela escreveu muitos livros, e este é um deles. O Libertador, série Conflito. Interessante. Lembra daquilo que eu disse sobre as pessoas? Então, tá escrito bem aqui, ó, na página 172. Veja com seus próprios olhos. Deixa eu ver. Os pobres camponeses e pescadores esperavam ouvir que trocariam suas pequenas e pobres casas, a comida escassa e o medo de perder tudo por mansões e uma boa vida. Esperavam que Israel em breve fosse honrado perante as nações como o povo escolhido de Deus e que Jerusalém fosse exaltada como a cabeça do reino universal. Gabi, você tem razão. E também boa memória. É que eu amo tanto essas histórias. A gente sempre aprende tanta coisa nova, né, Gabi? Como essa, por exemplo. E teve muito mais. Eu gosto de observar como Ellen White descreve a reação das pessoas. E lendo aqui, a gente vê que as pessoas ficaram surpresas com as palavras de Jesus, porque em vez de falar do que o reino de Deus poderia oferecer para elas, Jesus falou do que era preciso que elas fizessem para entrar no reino de Deus. Esse sermão de Jesus foi um dos mais longos e mostrava que ele conhecia muito bem a lei, mais do que os fariseus pensavam. Os judeus daquela época levavam a lei muito a sério. Eles criaram uma infinidade de outras leis para garantir o cumprimento da própria lei. Um dos motivos das pessoas gostarem de ouvir Jesus é porque elas percebiam que Jesus vivia o que ele ensinava. Jesus era mesmo incrível. Para ficar mais fácil para as pessoas entenderem o que ele queria ensinar, ele usava um método especial. Ele contava histórias. As parábolas. Eu conheço várias. Tem a do semeador, a do bom samaritano, do grão de mostarda, a do tesouro escondido e a que eu mais gosto, a do pastor que deixou as 99 ovelhas para buscar uma que estava sozinha, perdida. Jesus sempre falava das coisas que as pessoas estavam acostumadas. E isso tocava o coração delas. Sim, Nick. Jesus contou mais de 40 parábolas. E no final do Sermão do Monte, para fechar com chave de ouro, Jesus também contou uma parábola. Era como um teste para ver se as pessoas tinham entendido tudo o que ele ensinou. Foi a parábola dos 2 homens que construíram suas casas. E essa também é muito boa. Quando Jesus contou que um homem construiu sobre a areia e o outro sobre a rocha, ele estava mostrando a importância de colocar em prática o que eles haviam aprendido. Se fizessem isso, seriam como o sábio que construiu sua casa sobre a rocha. Muito legal, Nick. Gente, muito obrigado por revelarem os segredos de vocês, viu? Confesso que eu estava muito curioso para descobrir como vocês sabiam tanta coisa. Olha, muitas pessoas quando vêm aqui costumam fazer a oração do Pai Nosso. Eu sempre oro com os grupos. Afinal, foi neste lugar que essa oração foi ensinada e proferida por Jesus. O que acham de orarmos juntos agora? Ótima ideia, Cis. A equipe do hotel foi tão gentil em preparar essa cesta pra gente. Assim, a gente pode fazer o nosso piquenique e passar um sábado diferente. É verdade, querida. Ainda bem que o parque não fica muito longe daqui. Hoje a gente não teria outra opção a não ser caminhar. Tô amando essa ideia de caminhar e ficar na natureza. Nick, vamos contar quantos passos a gente vai dar até lá? Que ideia maluca é essa, Gabi? Você não se lembra de que no tempo de Jesus as pessoas tinham que contar os passos porque não podiam ir muito longe no sábado? É mesmo. Vamos contar sim, Gabi, mas só por diversão. Eu começo. 1, 2, 3, 4... Ué, Gabi, parou de contar? Eu desisti. Perdi a conta lá atrás. Pelo que me explicaram, a área de piquenique é aqui. Chegamos! Que lugar lindo!
Onde será que podemos ficar? Naquela mesa, perto daquela árvore ali, parece ótimo. Vou arrumar tudo aqui pra nós. Mãe, mas a gente já vai comer? Eu não tô com fome ainda. Não, Gabi, eu só estou deixando as coisas adiantadas. Que delícia de ar puro! Então, gente, o que vamos fazer? Pensei em aproveitar que estamos aqui e pesquisar coisas sobre o sábado no tempo de Jesus e como ele ensinou os judeus a guardarem esse dia especial para que fosse um dia realmente gostoso e não um peso que ninguém conseguia carregar. O senhor pensou mesmo em tudo, hein, pai? Ainda bem que eu trouxe minha Bíblia do Desbravador. Que esperto você! Então, o problema dos judeus do tempo de Jesus é que eles foram se afastando tanto de Deus que o sábado perdeu o significado para eles. Mas Jesus veio para mudar isso. E agora, vamos para o nosso desafio? Deixa eu pegar minha Bíblia, peraí! Eu já tô ansiosa! Eu já tô pronto aqui. E vou ficar com o livro O Libertador aqui para ver os comentários que Ellen White escreveu sobre isso. Então, nosso desafio começa com um enigma. Atenção! Quais são os 7 no sétimo? Isso tá na Bíblia? Tem a ver com perdoar 70 vezes 7? Não, Gabi. Se é sétimo, tem a ver com o sétimo dia, o sábado. Peraí, será que não é sobre os 7 milagres de Jesus no sétimo dia? E a resposta está... exata! E o desafio é encontrar esses milagres na Bíblia. A gente pode ajudar um ao outro? Claro! Essa também é uma das lições que o sábado nos ensina. Combinem como querem fazer. Gabi, você procura em Mateus e Marcos. Eu procuro em Lucas e João. Pode ser? Então, 1, 2, 3... valendo! Pronto, pai. Acho que terminamos. Ótimo! Então vamos ver. Qual é o primeiro? O primeiro que eu encontrei tá em Mateus 8, 14 e 15. E olha que legal! Eu achei o mesmo milagre em Marcos 1, 29 a 31. Jesus curou a sogra de Pedro. Esse eu também achei em Lucas, capítulo 4, versículo 38 e 39. Muito bem, crianças! A gente percebe que Jesus estava sempre atento às pessoas. A doença da sogra de Pedro impediu que ela fizesse o que mais gostava: servir. A cura dessa mulher trouxe alegria e abençoou toda a família. E essa também é uma das razões para o sábado existir. Muito bom, querida! E aí, crianças, o que mais? Achei mais um! Está aqui em Mateus 12, 9 e vai até o verso 14. E também está em Marcos 3, 1 a 6. Jesus curou a mão de um homem que estava na sinagoga. Achei demais a reação de Jesus, porque ele percebeu que os fariseus estavam só observando para ver o que ele faria. Aqui no Libertador diz que Jesus pediu que o homem se aproximasse e só fez uma pergunta que deixou os fariseus sem saída. O que era certo fazer no sábado? O bem ou o mal? É claro que eles responderam o bem, né? Isso, Nick. Jesus pegou os fariseus em suas próprias palavras, porque havia um ditado entre eles que dizia que deixar de fazer o bem era a mesma coisa que fazer o mal. E se Jesus estava ali e podia fazer o bem, por que ele não faria? Jesus foi mesmo demais. É isso aí. Até agora temos 2 milagres. Qual é o próximo que vocês acharam? Foi quando Jesus expulsou um espírito mau de um homem. Jesus estava falando na sinagoga e o homem apareceu para atrapalhar. Tá em Marcos 1, 21 a 28. Esse tá em Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 37 também. Jesus ficou com dó daquele homem e o libertou de uma vez por todas, mostrando que Deus tinha dado autoridade para ele fazer isso.
Jesus estava mostrando que o sábado também era um dia para lembrar que seremos definitivamente libertos do mal que existe nesse mundo. É um dia de renovação. Vocês estão indo muito bem. E o que mais? Eu achei mais 2 no livro de Lucas. A cura de uma mulher que vivia encurvada fazia muitos anos. E para variar, isso aconteceu em uma sinagoga e está em Lucas, capítulo 13, versículo 10 a 17. Tem também a cura de um homem com as pernas e braços inchados. Está aqui em Lucas, capítulo 14, versículo de 1 a 6. Bom, em Lucas acabou, mas ainda achei mais 2 milagres em João. Quer ver? Aqui, João, capítulo 5, versículo 1 a 18. Foi quando Jesus curou um homem paralítico que estava perto do tanque de Betesda. Meninos, vocês perceberam algo em comum entre esses milagres que vimos até agora? Conseguem imaginar como Jesus se sentia quando via tantas pessoas sofrendo? Jesus devia sofrer junto, né? Gabi, o que Jesus queria é que as pessoas entendessem que o sábado também era um dia para aliviar o sofrimento das pessoas. E essa é uma das coisas bem legais que podemos e devemos fazer no sábado. Nick, você disse que tinha achado mais 2 milagres no livro de João. Qual é o 7º e último? Então, tá no capítulo 9, dos versículos 1 a 16. João conta que Jesus curou um homem que era cego desde que nasceu. E como os outros milagres, este também chamou a atenção das pessoas. Legal você ter percebido isso, Nick. Devia ter mesmo uma razão para Jesus ter feito alguns milagres específicos no sábado. Vocês perceberam que ele sempre estava ensinando alguma coisa que parecia novidade para as pessoas? Durante muito tempo, elas foram ensinadas a guardar o sábado do jeito errado e, inclusive, tinham ideias distorcidas sobre Deus e como ele se relacionava com as pessoas. Esse também foi um milagre com a intenção de corrigir algo. Qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Eu sei. Eles queriam saber quem tinha pecado, o homem ou os pais dele. Entendi. Jesus aproveitou aquela situação para explicar que a doença não era um castigo, e sim a consequência do pecado. Jesus respondeu à pergunta dos discípulos de uma maneira prática e curou o cego. É uma pena que os fariseus não entenderam as atitudes de Jesus. Em vez de ficarem felizes com as curas que ele realizava mesmo no sábado, consideravam Jesus o maior transgressor da lei. Na verdade, eles estavam mais cegos do que aquele homem. Como a Bíblia diz, Jesus era Senhor também do sábado. Excelente! Que sábado gostoso hoje! A gente aqui neste parque tão bonito, falando de coisas tão boas que nosso querido Jesus fez no sábado. Eu também estou amando, mamãe. E sua atividade foi demais, pai. Foi a melhor que já fizemos. Gabi e Nick, vocês estão de parabéns. Mas agora estou sentindo que está na hora de comer. E vendo todas essas coisas gostosas, só podemos agradecer. Boa ideia, pai. Esse lanche tá com uma cara tão boa. Hoje eu posso orar? Que coisa boa ter dado certo para vocês virem nos encontrar aqui, César. Tio, eu já gostava da Bia quando a gente conversava pelo vídeo, mas agora tô gostando ainda mais conhecendo ela, assim em carne e osso. Mas a distância ela também é em carne e osso, Gabi. Eu sei, Nick. Você entendeu o que eu quis dizer. Eu tô super feliz porque o tio César e a Bia estão aqui com a gente. Também gostei de conhecer você, Gabi. Você é do jeitinho que o César falou. E o que o tio falou de mim? Fica tranquila, Gabi. Eu só falei coisas boas. Gente, pelo que eu tô vendo aqui nesse mapa, a casa mais antiga da cidade é nessa direção. Nem acredito que estamos onde foi antigamente Betânia. Será que essa casa realmente pode ter sido o lugar onde Lázaro, Maria e Marta moraram? Cissa, como tudo aqui é muito antigo,
Talvez nem dê pra saber exatamente qual era a localização. Mas se a gente tá aqui, então vamos imaginar que tenha sido, sim, a casa dos amigos especiais de Jesus. Concordo com você, Nick. Gosto de pensar que eles eram mais do que amigos de Jesus. Eram como uma verdadeira família para ele. Não devia ser nada fácil para Jesus falar para tantas pessoas, enfrentar a perseguição dos líderes religiosos, viajar para tantos lugares. Ele realmente precisava de um local onde pudesse descansar e ter um tempo para recarregar as energias. Sem contar que, tendo alguém como Marta por perto, era certeza de que Jesus aqui era bem servido. Ele, que costumava sempre servir aos outros, também merecia esse carinho. Acho que Marta era legal, mas eu gosto mais de Maria. Acho que até sei por quê, Gabi. É porque ela também gostava de uma boa história, como você, e não se importava de ficar horas sentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para dizer. Eu imagino que Jesus se sentia bem à vontade na casa desses amigos. Ellen White disse que Jesus não precisava falar com eles usando parábolas, porque a família entendia perfeitamente os seus ensinos. Acho que eu entendo como Jesus se sentia, porque é exatamente assim que eu tô me sentindo hoje com vocês, em família. Oh, eu também! A gente também se sente assim com você, Bia. Até parece que agora estamos mais completos. É tão bom se sentir assim, né? Eu acho que Lázaro devia ser um amigão de Jesus. Igual você e o Léo, né, Nick? Bem lembrado, Gabi. Eles eram tão amigos que quando Lázaro ficou doente, quem foi a primeira pessoa que as irmãs mandaram avisar? Jesus, é claro. Elas sabiam que Jesus amava muito o Lázaro. Foi até estranho Jesus não ter ido logo que recebeu a notícia. Falando nisso, na primeira vez que eu vim pra cá, conheci o local em que as pessoas acreditam que Lázaro foi sepultado. Querem ver? Eu levo vocês até lá. É bem diferente do que eu imaginava. Cadê a pedra que Jesus mandou tirar? Gabi, esse lugar é muito antigo. A maioria dos locais não foram preservados e alguns só foram descobertos depois de muito tempo. Ah, tá. Mas a gente não vai entrar? Claro, vamos lá. Eu ainda tô aqui pensando, se Jesus amava tanto Lázaro, por que ele não foi rápido para curar seu amigo? Por que ele ainda esperou 2 dias para viajar? Aí, quando ele chegou lá, Lázaro já estava morto. Eu entendo você, Nick. Quando eu tinha sua idade, eu também ficava me perguntando a mesma coisa. Mas depois que eu li o que Ellen White falou a respeito, eu entendi que havia uma razão para a demora de Jesus. E ela fazia muito sentido. A gente também tá lendo o livro dela sobre a vida de Jesus, tio. Lembra que eu falei? É o Libertador. Legal! Então depois vocês podem conferir também. Vocês vão ver que se Jesus tivesse curado, ou até mesmo ressuscitado Lázaro assim que ele morreu, os líderes religiosos teriam acusado os dois de uma farsa. Entendi. Porque Jesus e Lázaro eram amigos. Mas depois de 4 dias não tinha como fingir que estava morto, né? Quando Jesus mandou tirar a pedra e chamou Lázaro para fora, ele saiu vivinho da silva. Aí não teve como duvidar. E essa foi mais uma prova de que Jesus era mesmo quem ele dizia ser, o Filho de Deus. E tinha poder até sobre a morte. Bem feito! Agora aqueles acusadores malvados ficaram sem palavras. Mas eles não desistiram, Gabi. Continuaram atrapalhando o ministério de Jesus. Engraçado que até os grupos dos líderes religiosos que eram inimigos se uniram contra Jesus. Ainda assim, Jesus queria salvar a todos, até mesmo quem era contra ele. E todos tiveram oportunidade de conhecer a verdade. Tem razão, Heitor. E uma prova disso foi Simão. Ele era fariseu, mas se tornou um dos seguidores de Jesus. O que vocês acham da gente visitar agora a casa que acreditam ter sido dele? Como foi mesmo a história desse Simão? Teve tanto Simão na Bíblia? Esse Simão era parente da família de Lázaro, Gabi. A gente não sabe dos detalhes, mas ele tinha ficado leproso. E Simão tinha sido curado por Jesus. Exato. Esse também tinha sido um grande milagre. E Simão ficou tão agradecido que decidiu oferecer uma festa em sua casa em homenagem a Jesus. Aí... eu lembrei! Não foi nessa festa que Maria derramou um perfume em Jesus que era assim,
Bem caro? De alabastro, né, mãe? Alabastro era o material do frasco, Gabi. O perfume era nardo. Ah, é. Eu sempre confundo. Lázaro era a atração da festa. Todos queriam ver ele ressuscitado. E os discípulos também estavam lá. Marta, como sempre, estava servindo. E Maria, no meio de todo aquele movimento, tentava ouvir atentamente as palavras de Jesus. Foi quando ela teve a ideia, Gabi, de fazer a sua própria homenagem para Jesus. E com razão, né, César? Das pessoas que estavam ali, talvez Maria fosse a que mais se sentia grata por tudo que Jesus havia feito por ela e sua família. O perfume que ela havia comprado, Gabi, nem era para aquele momento. Mas quando ela viu as pessoas felizes, dizendo que Jesus logo se tornaria o rei dos judeus, ela achou que era melhor mostrar sua alegria e gratidão naquele momento. Era para ter sido algo bem discreto. Mas quando o perfume começou a escorrer da cabeça para o corpo de Jesus e também nos pés, o cheiro bom se espalhou mais rápido ainda e foi impossível ela não chamar a atenção. Coitada da Maria. Mas essa atitude acabou revelando também, Gabi, o que estava no coração de cada pessoa ali. Jesus elogiou a atitude sincera de Maria e repreendeu aqueles que a criticaram. Ele disse que essa história nunca mais seria esquecida. E isso realmente aconteceu, né? Olha a gente aqui falando exatamente dela agora. Isso me deu uma ideia. Quando a gente chegar no hotel, a primeira coisa que eu vou fazer é ler essa história no nosso livro. Eu quero conhecer todos os detalhes. Boa ideia, Nick. Também quero. Gente, não acredito no que tô vendo. Aquela é uma manguinha de perfume. Bia, vem comigo. Claro, eu amo perfume. Peraí, Gabi. Calma aí, filha. Ai, essa menina. Deixa eu ver essa pequenininha, Nick. Essas moedas são tão bonitinhas. Também achei, Gabi. Pai, posso separar algumas para guardar como lembrança da nossa viagem? Claro, Nick. Separe as mais novinhas. Vocês sabiam que a moeda usada aqui em Israel é uma das mais antigas do mundo? Acredita-se que o shekel já era usado na Mesopotâmia 3.000 anos antes de Cristo. Uau! Mas era desse jeitinho? Com moedas e notas? Não, Gabi. O shekel daquela época era uma medida de peso. As pessoas usavam nas negociações as coisas que elas mesmas produziam, como grãos de cevada, por exemplo. Que interessante. Assis, é verdade que no tempo de Jesus, o shekel era a única moeda aceita nos serviços do templo? Sim, Cecília. Todas as moedas estrangeiras tinham que ser trocadas pelo shekel. Estão vendo essas divisões aqui? Elas funcionavam como lojinhas. Umas eram como casas de câmbio e outras costumavam vender pombas, ovelhas e outros animais para sacrifício. Inclusive, para entrar no templo, as pessoas tinham que pagar meio shekel. Mas o templo não precisava ser mantido com esse dinheiro, né, Assis? Pelo que a gente leu, todo judeu trazia anualmente um valor em dinheiro como resgate por sua vida. E muitos outros ainda traziam ofertas de gratidão. E isso ajudava na manutenção do templo. Sim, era isso mesmo, Heitor. O problema é que os comerciantes cobravam preços altíssimos e exploravam o povo tanto na troca das moedas quanto na venda dos animais. Dá pra entender porque Jesus ficou tão triste e indignado ao mesmo tempo quando viu o que estava acontecendo aqui. Agora a gente consegue ter uma ideia, né, Nick? Porque dá pra gente imaginar o barulho dos animais, os comerciantes gritando pra chamar a atenção das pessoas para seus preços. E essa confusão toda atrapalhava a verdadeira adoração a Deus que devia acontecer no templo. Pois é, e falando em adoração, um outro elemento muito importante eram os banhos de purificação. Que tal a gente conhecer os tanques que eram usados para isso? Que legal! Vamos lá! Era aqui que os adoradores do templo faziam um mikve, ou banho ritual. Eles desciam por uma escada antes do banho e subiam por outra escada depois de purificados. Era aqui que eles mergulhavam. E aí trocavam de roupa e só depois podiam ir ao templo. Purificação. Era exatamente disso que as pessoas estavam precisando quando Jesus chegou ao templo. Mas era um outro tipo, né? E Jesus começou essa purificação tomando uma atitude, porque aqueles que deveriam estar cuidando da casa de Deus, que eram os sacerdotes e os líderes religiosos, estavam mais interessados nos lucros que os comerciantes dividiam com eles.
Ai, ai, tudo no templo apontava para Jesus. E agora que ele estava ali entre eles, só conseguiam pensar em dinheiro. E não é só isso, Gabi. Eles também estavam deixando de cumprir a ordem de Deus, de cuidar dos necessitados, dos doentes, dos que sofriam, daqueles que iam ao templo em busca de cura, de perdão, de um encontro com Deus. Realmente, muitas pessoas vinham ao templo e a cidade ficava cheia. Ah, tem algo curioso que eu quero mostrar para vocês. Vamos conhecer as escadarias do templo? Gabi, você que está subindo e descendo, percebeu alguma coisa estranha? Parece que os degraus estão com defeito. Tem uns curtinhos e outros bem largos. Não é defeito, Gabi. É estratégia. E sabe por quê? Quando as pessoas vinham de muito longe para adorar no templo, muitas vezes ficavam tão animadas, tão eufóricas, que queriam subir as escadas correndo aqui. Mas isso poderia causar algum acidente e, além disso, não representa a solenidade e o respeito que esse lugar merece. Não entendi o que esses degraus têm a ver com isso. Então, com os degraus desiguais, todos eram obrigados a subir essas escadas devagar. Não dá pra subir correndo, né? Ah, faz sentido! É muito importante o que você falou, Assis. Esse lugar realmente era considerado sagrado. E era sim. Os judeus tinham muito orgulho do templo e não admitiam que criticassem o lugar. Mas parece que eles se esqueceram disso quando deixaram o pátio ficar parecendo um mercado. Por isso que eu gosto da parte em que Jesus decidiu dar um basta a toda aquela bagunça. Eu também. Só o olhar de Jesus disse tudo. Os que estavam errados quiseram até se esconder. Quando ouviram a ordem de Jesus, Gabi, para tirarem aquelas coisas dali e viram ele levantando o chicote e batendo no ar, saíram em disparada, deixando para trás os animais, o dinheiro, enfim, tudo. E aquele lugar, que era uma barulheira, de repente ficou um profundo silêncio. Essa é a primeira vez que me lembro de Jesus tão bravo. Mas ele tinha razão, né, Gabi? Jesus estava cuidando da casa que era do pai dele. E o rosto de Jesus brilhou de um jeito que era impossível não perceber que havia algo realmente especial nele. Além disso, ele falou com tanta autoridade que eles tiveram que obedecer. Foi por isso que as pessoas que estavam desrespeitando o templo fugiram. Não puderam permanecer ali. Até os sacerdotes saíram com medo. Mas as pessoas que estavam ali pelo motivo certo voltaram quando as coisas se acalmaram, né, pai? Isso mesmo, filha. E aí sim, o templo cumpriu seu verdadeiro papel. Deixou de ser uma feira para se tornar uma casa de adoração. Só é uma pena que isso não durou muito. 3 anos depois, os comerciantes estavam fazendo as mesmas coisas. Os sacerdotes continuavam explorando o povo e odiaram ainda mais Jesus quando ele purificou o templo de novo. Estavam apenas esperando uma oportunidade para acabar com ele. Eles não aprenderam nada. É verdade. E Jesus ainda tentou dar uma ajudinha e contou para eles a história da pedra que foi rejeitada quando o templo de Salomão foi construído. Eles achavam que ela não servia para nada, mas depois viram que ela era perfeita como pedra angular, a mais importante na construção. Boa, Assis! Mas claro, impossível, né? Jesus estava dizendo que ele era aquela pedra angular. Falando em pedra, vejam isso aqui. São as pedras originais do templo na época de Jesus. Exatamente como ele havia dito que aconteceria, desde a destruição de Jerusalém no ano 70, não ficou pedra sobre pedra. O templo, que era o orgulho dos judeus, foi colocado abaixo pelos romanos. Olha só o tamanho dessas pedras! São maiores do que todos nós. Nick, vem ver! Agora fiquei com uma dúvida. Com umas pedras desse tamanho, como será que conseguiram trazer pra cá quando o templo estava sendo construído? Ah, calma que você já vai saber, Nick. Preparem-se porque agora a gente vai visitar o Instituto do Templo e depois podemos ir até o Muro das Lamentações. Não, eu não quero ir. Eu tô tão feliz com essa viagem. Não tenho nada pra fazer no Muro das Lamentações. Não, Gabi. Eu te garanto que você vai ficar surpresa com o que as pessoas fazem ali. Ah, então eu quero ir logo. Vamos, gente, vamos!
Gabi, você pode até não reclamar, mas é curiosa. Hoje eu tô tão animada! Só hoje, Gabi? Fico só imaginando que surpresa a gente vai ter. O Assis falou que a gente vai experimentar uma coisa nova. O que será? Será que é alguma coisa pra comer? Porque se for, tô dentro. Prontinho, aqui está, um para cada um. Olha que bonitinho! O que será que a gente vai fazer com esse negocinho? Se fosse maior, eu diria que a gente ia fazer uma limpeza no terreno embaixo dessas árvores. Mas pequenininho assim, não sei não. Vocês já vão descobrir, Heitor. Agora que cada um já está com seu kit, acho que eu posso explicar, hein? Mas antes, quem aqui gosta de azeitona? Ai, eu amo azeitona. Gosto de todos os tipos e de todos os jeitos. E elas são perfeitas também para finalizar os pratos salgados, dando aquele toque especial. Eu só gosto das verdes, mas o Nick prefere as pretas, né, Nick? É isso aí, Gabi. Ah, então vocês gostam da mesma coisa. Como assim? É que azeitona preta e verde são frutos do mesmo pé. A diferença é que uma é colhida quando o fruto ainda está verde e a outra com o fruto já maduro. Sério? Por essa eu não esperava. Sempre achei que eram tipos diferentes. Eu também não imaginava isso não. Eu quero mesmo saber que surpresa você preparou pra gente hoje, Assis. Por acaso a gente vai plantar uma oliveira? Não, Gabi. Isso ia levar muito tempo. A gente vai fazer uma coisa mais legal. Estão vendo todas essas pessoas aqui? Elas e nós vamos participar da tradicional colheita de azeitonas do Monte das Oliveiras. Mas como é que a gente faz isso? Vocês só precisam pegar esse rastelo e puxar os frutos com ele. As azeitonas vão cair nesses panos que estão forrando o chão perto das árvores. Estão vendo? Foi muito divertido colher azeitonas. A vovó Sofia vai gostar quando a gente contar pra ela. Conhecendo minha mãe, ela vai querer fazer uma viagem dessa também. Assis, é por aqui que fica o Dominus Flevit? Olha só, pelo jeito a mamãe andou pesquisando. Sim, Cecília, é a próxima atração que vamos conhecer hoje. Dominós? Por aqui também tem dominós? Gabi, Dominus é uma palavra em latim. A expressão Dominus Flevit quer dizer o Senhor chorou, e é lugar onde se acredita que Jesus contemplou a cidade de Jerusalém e chorou, depois de ter sido aclamado pelo povo como rei de Israel. E a propósito, é bem perto daqui. O que acham de irmos até lá? Ah, então foi aqui. Faz sentido, né? Jesus conseguiu ver quase toda Jerusalém daqui de cima. Era para ter sido um momento feliz. Afinal, uma profecia de 500 anos antes do nascimento de Jesus estava se cumprindo. Foi o profeta Zacarias, pai, que falou que o rei dos judeus viria montado em um jumentinho? Sim, Nick, isso mesmo. Zacarias foi o último profeta dos judeus, e ele tinha dado esse detalhe. Ainda não entendi porque Jesus preferiu montar um jumentinho. Se fosse eu, ia querer chegar arrasando. Quem sabe num cavalo branco? Ai, Gabi, Jesus, na verdade, estava seguindo um costume antigo dos judeus nas entradas reais. É, Cecília, você tem razão. Os cavalos, Gabi, eram mais usados em guerras. Andar sobre um jumento era sinal de paz. Eu acho que as pessoas ficaram surpresas com essa atitude de Jesus. Tantas outras vezes elas quiseram coroar Jesus, rei dos judeus, e ele fugiu disso. Mas dessa vez, ele mesmo pediu que os discípulos providenciassem as coisas. Foi estranho, né? Estranho nada. Nick, você se esqueceu do que nós lemos no livro O Libertador? Isso fazia parte da estratégia de Jesus de chamar a atenção daquelas pessoas. Estratégia? Talvez a palavra melhor seja plano mesmo, Gabi. Sabe o que é, Assis? Jesus tinha em mente fazer com que as pessoas enxergassem qual era a sua verdadeira missão. Ele tinha vindo para servir primeiro como sacrifício. É, as pessoas tinham confundido as coisas. Queriam logo um rei, mas antes Jesus precisava morrer por todos nós. Esse era o preço da salvação. Deve ter sido um desfile de parar o trânsito. Não só o trânsito, mas parou até o serviço do templo. Quando os sacerdotes tocaram a trombeta para o culto da tarde, cadê as pessoas? Tava todo mundo na rua olhando aquela cena impressionante. Ah, e não era pra menos, né? Quem estava abrindo o caminho? Os que antes tinham sido cegos. Quem estava cantando logo à frente? Os que tinham sido mudos.
E os aleijados pulavam de alegria. E quem mesmo estava guiando o jumentinho que carregava Jesus? Lázaro, o amigo que Jesus tinha ressuscitado. Ah, isso deixou os fariseus muito bravos. Vocês sabiam que nas entradas reais era costume agitar bandeiras e oferecer presentes ao rei? Como o povo provavelmente não estava preparado, eles ofereceram o que tinham. Eles estenderam suas capas para ele passar e cortaram folhas de palmeiras para saudar Jesus. Ah, foi exatamente isso que a gente leu no livro, Assis. Como você é esperto! Ah, e esse livro já está começando a fazer parte não só desta viagem, mas também da nossa história. Ele se tornou um item obrigatório pra gente. Tanto que a gente não sai mais sem ele. Você quer ver o que diz aqui sobre isso que a gente tá falando, Assis? Claro! Deixa eu te ajudar, Assis. Tá bem aqui, ó, onde tem essa marquinha. Que interessante. Uma coisa legal é que, com o livro, a gente tem uma ideia do que Jesus estava sentindo e pensando. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que o choro de Jesus não foi nada discreto. Não foram apenas umas lagriminhas que escorreram de seus olhos. Veja como foi descrito aí, Assis. Jesus contemplava a cena. Encantada pela repentina visão de beleza, a multidão se calou. Todos os olhares se voltaram para o Salvador. Com surpresa e desapontamento, eles viram seus olhos se encherem de lágrimas e o seu corpo balançar como uma árvore na tempestade. Seus lábios trêmulos emitiram um gemido de angústia, como se viesse de um coração despedaçado. Que quadro os anjos tiveram de contemplar! E que visão para a alegre multidão que o escoltava até a gloriosa cidade onde todos esperavam vê-lo reinar. Aquela tristeza repentina foi como uma nota de lamentação no grande coro triunfal. O rei de Israel estava em lágrimas, e não eram lágrimas silenciosas de alegria, mas de incontrolável agonia. Muitos choravam por empatia, com uma dor que não podiam compreender. Que dó de Jesus! Ele não estava triste pensando no que ia passar, mas porque ele sabia que aquelas mesmas pessoas ainda iam rejeitar ele. E Jesus também sabia o que aconteceria com Jerusalém anos depois, né, Gabi? Tudo aquilo que era motivo de orgulho para eles seria destruído. Não sobraria nada. Não ficaria pedra sobre pedra. Os detalhes são impressionantes. Agora eu entendo o que vocês disseram de parecer que a gente tá lá dentro da história. Assim nem dá vontade de parar de ler. É assim que a gente se sente, Assis. Mas tive uma ideia aqui. O que você acha de levar o livro com você? Assim você vai ter mais tempo de ler sobre essa história. Que ótima ideia, querida. Eu ia sugerir exatamente isso. Sério? Vocês me emprestariam? Claro, Assis! Coisas boas a gente divide, né, Nick? É isso aí, Gabi. Ah, então eu vou aceitar. Prometo entregar pra vocês no nosso próximo encontro, combinado? Combinadinho! Então, Léo, a gente ficou muito feliz de ver o Assis interessado no livro O Libertador. Hoje, ele fez uma surpresa muito legal pra gente quando nos levou pra colher azeitonas. Ele não sabe ainda, mas da próxima vez que a gente se encontrar, a gente é que vai fazer uma surpresa pra ele. E quando vocês voltam? Foi muito legal guiar vocês nessa viagem. Eu aprendi muito, especialmente por causa do livro. Aqui está. Foi uma viagem incrível, né? Valeu cada centavo. E a gente também aprendeu muito com você, Assis. E sobre o livro? A gente tem uma surpresa pra você, Assis. Pra mim? Vocês realmente são uma família cheia de surpresas, hein? Aqui, Assis! Agora esse livro é todinho seu. A gente espera que você goste dele tanto quanto a gente. Ah, Gabi, que presentão! Meus filhos vão ficar tão felizes, eles estavam gostando da leitura. E agora eu vou fazer como vocês e ler com a minha família todos os dias. Opa, tá quase na hora do embarque. Vamos lá, pessoal. Tchau, Assis. Mande um abraço nosso pra sua família. Tchau, Assis! Foi muito legal conhecer você. Até mais, Assis. Boa viagem, pessoal! Pai, agora a gente pode continuar lendo o livro aqui, né? Sim, Nick. A tecnologia ajuda bastante nessas horas. Onde mesmo a gente tinha parado?
Deixei o marcar página no livro do Assis. Ah, Gabi, aqui é mais fácil de achar. Ó, a gente consegue ir direto pro capítulo. Tá vendo? Paramos no capítulo 74. Até que é legal. Mas gosto mesmo é de ler no livro de verdade, sentindo o cheirinho do papel. Lembram quando a gente pulou os capítulos anteriores porque a gente já tinha lido com a vovó Sofia? Foi quando comemoramos a Páscoa. Eu lembro! Teve até um episódio da nossa série sobre o que Jesus fez com os discípulos na última ceia, né? É, a gente tá ficando famoso. Menos, Nick, menos. O papai tem razão, crianças. Mas foi isso mesmo, Gabi. Depois da ceia, Jesus convidou os discípulos para irem ao Getsemane para orar. Esse era um costume de Jesus. E o Getsemane parece ter sido um dos seus lugares preferidos. Agora, vamos conhecer alguns detalhes de tudo o que aconteceu lá. Foi muito emocionante caminhar por ali e imaginar Jesus nos últimos momentos antes de cumprir sua missão na cruz. Nem me diga! Quando a gente conhece o lugar onde a história aconteceu, é muito diferente. Parece que a gente consegue enxergar tudo acontecendo. Mas vejam, aqui no livro diz que Jesus ficou estranhamente calado quando se aproximou com os discípulos do jardim do Getsemane naquela última vez. Devia estar pensando em tudo o que aconteceria nas horas seguintes. O que mais diz aí? Peraí, vou ler um trechinho aqui. Deixa eu ver... os discípulos ficaram na entrada, mas Jesus levou Pedro, Tiago e João para dentro do jardim. Jesus os queria por perto. Aqui. No entanto, não podia suportar a ideia de que mesmo eles testemunhassem a agonia que ele estava por experimentar. Fiquem aqui, disse Jesus, e vigiem comigo. Ele se afastou um pouco, não muito longe que não pudessem vê-lo e ouvi-lo, e caiu prostrado no chão. Que momento tão difícil para Jesus! Foi o momento mais decisivo da história da humanidade, Gabi. Olha só o que diz aqui. Satanás e seus aliados, na obra do mal, olhavam com atenção. Qual seria a resposta à oração de Cristo, repetida 3 vezes? Nessa tremenda crise, quando a misteriosa taça tremia na mão do sofredor, o poderoso anjo que fica na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio estar ao lado de Cristo. Ah, que demais! Era o anjo Gabriel, né, mãe? Sim, Gabi, ele mesmo. E você vai ver aí, Nick, que Gabriel não veio para impedir que Jesus sofresse, e sim para fortalecer Jesus e garantir que a sua morte representaria a completa derrota de Satanás. Pai, é isso mesmo que diz aqui. E Gabriel ainda disse que Jesus veria uma multidão de salvos, pessoas eternamente salvas. Uau! Depois disso, diz que o desânimo e a depressão deixaram Jesus, e ele saiu para enfrentar o que viesse. E dessa vez, os discípulos tiveram que acordar mesmo, porque uma multidão estava chegando com um montão de guardas para prender Jesus. Gente malvada! Gente, olha isso aqui. Diz que quando eles chegaram procurando por Jesus, Jesus logo se apresentou. Então, o anjo que tinha vindo para ajudar Jesus se colocou entre ele e a multidão. E uma luz divina iluminou o rosto de Jesus. A luz era tão forte que as pessoas tiveram que se afastar, quase caindo. Então o anjo foi embora e a luz também. O que impressiona é que mesmo com tantas provas de que Jesus era o Filho de Deus, as pessoas continuaram com seus planos maus, incluindo Judas. Ah, aquele traidor! Ainda teve coragem de dar um beijo em Jesus para mostrar que era ele mesmo que devia ser preso. Mas Jesus aceitou aquele beijo e ainda deixou claro para Judas que ele sabia que, com aquele beijo, Judas o estava traindo. Bem que Judas podia ter se arrependido nessa hora.
Mas isso não aconteceu, né? Infelizmente não, Nick. Jesus foi preso ali mesmo. Vocês sabiam que já passava da meia-noite? Mas eles nem se importaram, porque queriam condenar Jesus o mais rápido possível. E para conseguir o que queriam, eles mentiram e transgrediram todas as regras para que Jesus não tivesse um julgamento justo. E o pior, as pessoas participaram desse triste espetáculo. Se eu tivesse lá, teria dito para aquelas pessoas não fazerem isso com o Filho de Deus. Fico imaginando como os anjos e os seres de outros mundos que não pecaram se sentiram vendo Jesus ser tratado daquele jeito. Gabi, você sabia que Ellen White escreveu sobre isso? Nick, me empresta um pouquinho o tablet que eu localizo rapidinho. Aqui no capítulo 79. Deixa eu ver. Achei. Presta atenção, Gabi. Com espanto, o céu viu Cristo pendurado na cruz, com o sangue a correr de sua fronte, mãos e pés feridos. As feridas das mãos se escancaravam com o peso de seu corpo. Ele ofegava sob o peso dos pecados do mundo. Todo o céu se encheu de assombro quando, em meio ao seu terrível sofrimento, Cristo orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Só Jesus para nos amar tanto assim. E Satanás, achando que agora tinha vencido Jesus ao levar os seres humanos a matar o Filho de Deus. Mas quem se deu mal foi ele, porque agora todo o universo sabia quem ele era. Verdade, Nick. E tem uma parte aqui que diz exatamente isso. Satanás viu que estava desmascarado e se revelou como assassino. Ao derramar o sangue do Filho de Deus, ele perdeu a simpatia dos seres celestiais. Dali em diante, não podia mais esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os seguidores de Cristo de estarem vestidos com a contaminação do pecado. O último elo de simpatia entre Satanás e o mundo celestial foi rompido. É sério? Só agora que eles perceberam isso? Não acredito! Para você ver, Gabi, como Deus é sábio e longânimo. Sabe o que quer dizer essa palavra? É uma mistura de amor com paciência. Amo a Deus cada vez mais. E quero ser como Ele. Como é mesmo a palavra, mamãe? É longânimo, Gabi. Fala comigo. Longânimo. Longamino. Não, Gabi. É longanimo. Quer saber o que também está longânimo? O tempo dentro desse avião. Pai, mãe, quanto tempo falta pra gente chegar em casa? Estou com tanta saudade da vovó Sofia e do Tig. Aqui é o comandante Hélio, piloto desta aeronave. Espero que vocês estejam apreciando a viagem. Dentro dos próximos minutos, terá início o nosso serviço de bordo. E vocês poderão aproveitar as delícias do Oriente Médio. Bom apetite e boa viagem a todos. Pensando melhor, acho que dá pra esperar mais um pouquinho. Tinha chegado o momento em que Cristo devia subir ao trono do Pai como divino vencedor. Depois de sua ressurreição, ele ficou na terra por algum tempo. Tio! Bia, que saudade de vocês! Olha aí, meus sobrinhos preferidos! E aí, César? Bia, olha que viagem! Pena vocês não terem ficado mais tempo lá com a gente. Pois é. Mas quem sabe numa próxima. Mas eu tô super curioso mesmo. É pra ver as fotos. Conseguiu tirar muitas, Nick? Eu tirei um monte de fotos. Do jeitinho que você tinha me falado pra fazer, tio. Aí, legal. Toca aqui. Bem, vamos pro carro porque vocês devem estar cansados e doidos pra chegar em casa. Não vejo a hora de dormir na minha caminha. Será que o Tig sentiu minha falta?
Mas me contem o que aconteceu. O César não me disse que vocês viriam. É que temos uma surpresinha pra vocês. Mas em casa a gente conta tudo. O quê? Uma surpresa? Eu gosto tanto de surpresas. Ah, não vai me dizer que tem outra missão vindo aí. Sério, tio? Pensando bem, não deixa de ser uma nova missão, né, César? É verdade. Bom, eu vou dar só uma dica. É um presente. Não sei não se foi uma boa ideia você contar pra Gabi que é um presente, hein? É agora que essa menina não dorme. Ah, mamãe, eu nem tô com sono ainda. Papai, mamãe, acordem! Vocês não querem ver a surpresa do tio César e da Bia? Nick! Muito bem. Preparados? Um presente só pra nós todos? Sim, Gabi. Abram pra ver. Querido, acho que isso aqui é pra você. É, vai ficar bem bonita com aquele meu terno azul. Se aquela é do papai, então acho que esta é pra mim. E pra gente, mamãe? Deixa eu mostrar, Gabi. Essa daqui é pra você, Cecília. E essa daqui é pra você, Gabi. Ai, que lindo! Então, é o que eu tô pensando? Vamos ter casamento na família? Aham. Oba, vamos ter festa! Ai, que coisa boa! Não teria melhor momento para vocês darem essa notícia, né, pessoal? É que quando a gente estava terminando de ler o livro O Libertador no avião, a Gabi e o Nick ficaram muito emocionados com a cena de Jesus chegando no céu e sendo recebido pelos anjos e pelo seu pai. Quando falou que os portais se abriram e Jesus caminhou como um rei até o trono de Deus, a Gabi disse que deveria ser parecido com uma grande festa. E adivinhem só na festa de quem ela pensou. Já tô vendo ela perguntando: quando será que tio César vai casar com a tia Bia? Acertei? Você conhece mesmo a Gabi, César? Olha aqui, Heitor, uma chamada de vídeo do Assis. Ah, sim, é ele mesmo. Vocês se lembram, né? É o nosso guia. E aí, Assis, tudo bem? Tudo bem, sim, Heitor. Queria contar uma novidade. Oi, Assis. Essa é a sua família? Sim, Nick, meus 3 filhos e minha esposa Ayla. Sabem o que a gente acabou de fazer? Oi! Esse daí é o livro que a gente deu pra você, Assis? É sim, Gabi. A gente não resistiu e já foi pro final do livro. Por isso fizemos essa chamada, porque queríamos ler com vocês essa parte final, pode ser? Ficamos pensando nesta cena descrita aqui. Pode ler sim, Assis. Pra gente vai ser uma honra ouvir vocês. Então vamos lá. O céu parece transbordar de alegria e louvor. O amor venceu. O perdido foi achado. O céu vibra com as vozes que proclamam em tons majestosos: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Apocalipse 5:13. Daquela cena de júbilo celestial chega até nós na terra o eco das palavras de Cristo: estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. A família do céu e a família da terra são uma. Por nós, o nosso Senhor ascendeu. Por nós, Ele vive. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Uau! É mesmo muito impressionante. A gente estava aqui falando da festa. E essa deve ter sido a melhor de todas. Valeu, Assis, por partilhar esse momento com a gente. É mesmo, Assis. E queria dizer que conhecer você foi a melhor surpresa dessa viagem, viu? Assis e Ayla, olhem só minha tiara. Eu vou usar no casamento do meu tio e da Bia. Não é bonita? Ficou linda em você, Gabi. Dê os parabéns ao seu tio por mim, tá? Fala com ele aqui, Assis. Ô, Assis, tudo bem?
Ah, a data? Sim, nós já temos. E assim, pessoal, termina mais uma temporada do Presente de Nick. Espero que você tenha gostado e a gente se vê por aí. Tchau!